Afinal, quem de fato eu sou? Quem eu sou? Quem você é? Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 e 2. Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Afinal, quem de fato eu sou? Você se faz esta pergunta? Todos nós fazemos. Talvez não de forma tão clara, tão objetiva, mas cada um de nós, de um jeito ou de outro, encontra maneiras de se definir ou de se enxergar. Deixe-me apresentar a vocês o que eu julgo ser os 3 tipos mais comuns de as pessoas se definirem, ou de as pessoas se expressarem. Primeiro, em conversa com alguém, você poderá dizer o seguinte: eu sou médico, ou eu sou dona de casa, eu sou professora, eu sou estudante. Só que a medicina, a atividade doméstica, a licenciatura, o estudo, não é quem você é. É quando muito o seu trabalho. Nós não somos aquilo que fazemos. Na verdade, eu não sou pastor, eu exerço o pastorado. Não é? Segundo, uma pessoa próxima da gente, recém-divorciada, por exemplo, poderá desabafar e dizer o seguinte: eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Só que a gente sabe que, embora essa pessoa tenha fracassado no casamento, o fracasso não define essa pessoa nem ninguém que de alguma forma tenha fracassado na vida. Mas a gente costuma dizer, eu sou um fracasso. E em terceiro lugar, como nós estamos em época de campanha eleitoral, candidatos que estão ávidos para serem eleitos, eles declaram para todos os cantos aonde vão a resposta padrão à seguinte pergunta: quem é o senhor, candidato? Quem é o senhor? E a resposta, a gente já sabe, é quase sempre a mesma, gira em torno de algo mais ou menos assim: eu sou de origem pobre, ou de família humilde, de um bairro pobre, carente da minha cidade, eu sou alguém que lutou e que venceu. Realmente, é uma bela história de superação, mas isso não define quem de fato a pessoa é. Veja, esses exemplos que eu dei ilustram nossa tendência natural, gente, de usar experiências subjetivas, ou usar conquistas, usar derrotas pessoais, usar cargos, posições profissionais como forma de definir quem somos. Impressionante como as pessoas, quando precisam dizer quem são, elas acabam dizendo o que elas fazem, o que elas sofreram, o que elas passaram, ou o que elas estão sofrendo ou passando, o que elas ganharam ou perderam. Daí a pergunta, afinal, quem de fato eu sou? Quem você de fato é? Por quais lentes você se enxerga? Como nós devemos nos enxergar? Como nós devemos nos definir? Será mesmo, gente, que nós devemos viver nos definindo pelo que fazemos? Pelo que ganhamos ou perdemos? Será que devemos nos definir pelo que a gente constrói ou pelo que a gente destrói? Será que a gente tem que se definir pelo que a gente passa ou passou ou está vivendo? Parece que não. Quando a gente olha para a Bíblia, e especialmente quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente aprende que como cristãos,
Nossa identidade é definida por um relacionamento, o nosso relacionamento com Cristo. A Bíblia não diz que a nossa identidade é definida pelas nossas experiências boas ou ruins na vida. A Bíblia não diz que a nossa identidade é definida pelas histórias de fracasso ou de superação, nem tampouco pelo que a gente faz ou desempenha, menos ainda pelo que a gente não conseguiu fazer ou desempenhar enquanto profissionais. Eu ouvi um dos discursos mais bonitos do Steve Jobs, o fundador da empresa Apple, que se tornou a primeira empresa trilionária nos Estados Unidos, recentemente. E Steve Jobs, fazendo um dos seus últimos discursos numa universidade americana, ele disse que nós devemos, de alguma maneira, encontrar a nossa identidade, deixando a nossa marca no universo. Será mesmo que a gente tem que buscar se definir pelo que a gente deixa enquanto marca? Será mesmo essa a nossa razão de existir? Essa não é a razão de existir. O cristão, ele toma consciência de si mesmo. O cristão, ele constrói sua consciência de si mesmo por meio da sua posição ou da sua identidade em Cristo. De forma que as respostas que o cristão dá à pergunta, quem sou eu, ou quem de fato eu sou, essa resposta é baseada no que significa estar em Cristo. Ouça o que Paulo diz, ouça mais uma vez, Colossenses 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. O apóstolo está saudando os crentes para os quais ele estava escrevendo. Ele está começando a carta dele, a carta aos Colossenses. E como é que ele introduz essa carta? Primeiro ele se identifica. No verso 1 ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Depois ele apresenta o coautor desta carta. No verso 1 ainda ele diz, e o irmão Timóteo. Nós dois juntos estamos escrevendo essa carta. E aí ele se dirige aos seus leitores de uma forma que merece toda a nossa atenção. Ele diz assim, nós estamos escrevendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Note o seguinte, gente, o que define Paulo, Timóteo e os cristãos de Colossos, o que define e o que os une, é uma pessoa, Cristo Jesus. O que os define não é geografia, nem tampouco nacionalidade. O que os define e os une não é profissão, não é produção, não são gostos pessoais, nem tampouco a personalidade. O que os define e o que os une é Cristo. Porque esta é a visão bíblica. Cristo os une e os define como pessoas. Cristo é quem confere a eles identidade. Cristo é quem dá a eles um sentido de missão. Por isso Paulo diz, eu, Paulo, apóstolo de alguém, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de alguém maior do que eu, pela vontade de Deus, eu e o irmão Timóteo, nós estamos escrevendo aos santos e fiéis em Cristo que estão ou que moram em Colossos. Você percebeu isso? Ele é apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e não pela vontade dele mesmo, como uma causa principal ou como uma causa inicial. Ele não é autônomo, ele, Paulo. De fato, a vontade de Paulo se curvou, essa vontade de Paulo, ela se curva com prazer à vontade de Deus para a vida dele.
A vontade de Paulo, houve um momento em que se curvou à vontade de Deus para Paulo ser apóstolo de Cristo Jesus. Abra lá em 1 Timóteo 1 e veja como Paulo escreveu a Timóteo, quando escreveu um pouco de si mesmo. Veja como Paulo se expressa quando ele fala da vontade dele se rendendo à vontade de Deus para ele ser apóstolo. 1 Timóteo 1, de 12 a 14, Paulo diz: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo como apóstolo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha quem eu fui, veja a direção na qual eu estava seguindo. Não fosse a graça de Deus me convencendo, me designando para servi-lo. O que dirige a nossa vida tem que ser algo muito superior a nós mesmos, gente. Quando Paulo escreve aos Filipenses, e de igual forma falando do seu apostolado, mas principalmente Paulo falando da sua motivação para fazer o que ele fazia, olha o que ele escreve, Filipenses 3, abra aí, de 5 a 9, Filipenses 3, de 5 a 9, Paulo diz: eu fui crucificado, ou melhor, eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, eu cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas, as coisas do judaísmo, são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa de Cristo Jesus, meu Senhor, deixei de lado todas as coisas do judaísmo e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele, em Cristo, ser encontrado. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a vocação dele, a carreira dele, era consequência da posição dele em Cristo, do relacionamento dele com Cristo, da vida dele estar unida à de Cristo. Tanto que ele escreveu aí, Filipenses 1, ou melhor, 3, Filipenses 3, 8 e 9, ele diz assim: por causa de Cristo, foi que eu deixei de lado todas as coisas do judaísmo e considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Gente, Paulo está dizendo algo muito relevante para os nossos dias, onde as pessoas estão em busca de identidade, de missão, onde as pessoas procuram discernir a vocação delas, a motivação delas para viverem. Essa mensagem não é irrelevante para a nossa geração. Paulo está dizendo que identidade, missão, vocação, motivação, tudo isso se encontra num só, Cristo. Por isso que ele diz: eu quero ganhar a Cristo, eu quero ser encontrado em Cristo, porque em Cristo eu vou ter minha identidade, minha missão, minha vocação, minha motivação. E para Timóteo também era assim. Timóteo se unia a Paulo e a missão de Paulo e a motivação para viver de Paulo, porque Paulo e Timóteo estavam unidos à mesma pessoa, Cristo. Afinal de contas, o que seria capaz de unir duas pessoas tão diferentes, como já falamos semana passada? Paulo mais velho, Timóteo bem mais novo, Paulo extremamente culto, Timóteo um jovem aprendiz. Culturas diferentes, personalidades diferentes. O que os unia era Cristo. E foi por isso que Paulo
o descreveu aos Colossenses como sendo o irmão Timóteo. Então, como assim irmão Paulo? Irmão Timóteo, irmão em Cristo. Paulo e Timóteo, volte aí para Colossenses 1, verso 2, Paulo e Timóteo estavam em Cristo. Os cristãos em Colossos também estavam em Cristo, era Cristo que os unia, era Cristo que os tornava um só. Mas mais do que isso, a identidade deles, quem eles de fato eram, se baseava no fato de que todos eles estavam em Cristo e todos unidos a Cristo. Ele diz assim, Colossenses 1, 2, eu, Paulo e o irmão Timóteo, escrevemos aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Gente, tendo feito essas considerações, eu quero buscar responder com você agora a pergunta inicial: quem de fato eu sou? E eu quero responder essa pergunta com vocês utilizando-me das palavras de Paulo aqui em Colossenses 1, 2. Santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo está dizendo, não apenas para quem ele estava escrevendo. Paulo não está apenas aqui nos revelando os seus remetentes, ou destinatários, melhor. Paulo está dizendo para nós quem de fato eles eram. Paulo diz que eles eram santos, fiéis irmãos, em Cristo, e que moravam em Colossos. Ele está dizendo 4 coisas aqui sobre esses homens, sobre essas mulheres da igreja de Colossos. Ele está dizendo que eles eram santos, eles eram fiéis irmãos, terceiro, em Cristo, e quarto, vivendo em Colossos. Essas 4 coisas definem quem de fato eu e você somos, enquanto cristãos. Primeiro, nós somos alguém que estamos em Cristo. Eu sou alguém que está em Cristo. É a primeira coisa, é o cerne deste versículo de Colossenses 1, 2. É o cerne da nossa identidade. E o que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa, obviamente, estar unido a Cristo. Essa é uma das expressões favoritas do apóstolo Paulo. Paulo usa essa expressão mais de 160 vezes nas suas cartas. Se nós considerarmos as expressões similares, se nós considerarmos em Cristo, unidos com Cristo, nele, no Senhor, mais de 160 vezes. Mas o que Paulo quer dizer com estar unido a Cristo? Estar em Cristo, ou estar unido a Cristo, significa não estar mais em Adão. De acordo com o Novo Testamento, gente, Deus lida com a humanidade em 2 homens, Adão e Cristo. Todos nós, todos os demais, somos representados perante Deus, ou por Adão, ou por Cristo. Na teologia de Paulo, na teologia bíblica, no Novo Testamento, ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Deixa eu resumir para você, 1 Coríntios 15, 22, diz assim, Paulo resume isso. 1 Coríntios 15, 22, pois assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou é um ou é outro. A gente morre em Adão e a gente só vive de novo em Cristo. 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, viemos todos de Adão. O último Adão, isto é, Cristo, é espírito vivificante. Então, assim como a humanidade recebeu vida biológica vindo de Adão, daí não dá para você negar que Adão foi sim uma figura histórica, real, não é apenas uma mitologia, uma parábola.
Paulo está admitindo, Paulo está assumindo como axioma, como pressuposto fundamental: Adão foi feito alma vivente, de Adão veio a raça humana. Da mesma forma, de Cristo é que vem a vida espiritual. Paulo diz que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados pela fé. Isto é, através de Adão o pecado entrou no mundo e se estendeu a todos nós. Romanos 5, de 12 a 19. Deus, porém, em Cristo, nos vivificou para uma nova vida, a vida em Cristo. Quer ver como é que Paulo coloca isso? Efésios 2, de 1 a 3, abra lá. Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos. Lá em Adão, nós estávamos mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, ou seja, o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós em Adão vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Em Adão éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais seres humanos. Todos nós viemos ao mundo em Adão. Portanto, quando alguém diz assim, fulano é filho de Adão, hein? Ou nossa natureza adâmica, o que a gente está dizendo? Estar em Adão é estar espiritualmente morto. E se você duvida disso, se essa linguagem é muito teológica e parece desconecta com a sua realidade de vida, veja o estado em que se encontram as pessoas. Todas em Adão, mortas, sem apetite por Deus, sem sede de Deus, sem fome de justiça, não transpiram amor. Por estarem mortas, por não desejarem Deus, em Adão todos são objetos da ira de Deus. A ira de Deus pesa sobre o mundo. Olha as catástrofes naturais. E até mesmo os ambientalistas reconhecem que alguma coisa está errada conosco e que, portanto, a mãe natureza tem todo o direito de nos castigar com tantas tempestades, terremotos e tsunamis. Tem algo errado com o mundo, e Paulo diz o que é, a Bíblia diz o que é. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade dos homens. É isso que está acontecendo. Em Adão todos estão debaixo da maldição de Deus. Isso é o que significa estar em Adão, é estar morto espiritualmente, culpado, e a gente lida com culpa o tempo todo, aquele sentimento de culpa que nos invade. Não só isso, se isso é muito subjetivo para você, deixa eu te dar algo mais concreto que mostra o quanto nós nos sentimos culpados e tentamos lidar com culpa. Você já viu como nós nunca admitimos culpa? A culpa é sempre do outro. A gente nunca diz, a culpa é minha. É a natureza adâmica que diz, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Nós somos mortos, culpados, condenados e amaldiçoados em Adão. Graças a Deus que o cristão, ele não está em Adão, ele está em Cristo. Então o que significa estar em Cristo? Como Paulo escreveu que os crentes de Colossos estavam em Cristo. Em primeiro lugar, estar em Cristo significa que nós fomos amados por Deus, escolhidos por Deus em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, de 3 a 5. Em Efésios 1, de 3 a 5... Paulo vai dizer que antes de Deus criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Segundo, estar em Cristo significa ter sido por Cristo representado diante de Deus na vida sem pecado de Jesus. Jesus viveu uma vida sem pecado, coisa que nós nunca conseguiríamos.
Jesus morreu no lugar do pecador, substituindo aquele que crê. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Ele morreu nossa morte. E Jesus ressuscitou vitorioso. Então, estar em Cristo significa ter alguém que nos representa diante de Deus como nosso substituto. É o que Paulo diz em Romanos 5, 18 e 19. Eu e você precisamos de um justificador. Eu e você precisamos de um mediador que pudesse aplacar a ira justa de Deus. Isso caiu sobre o Filho para não cair sobre nós. Terceiro lugar, estar em Cristo significa receber de Cristo vida. Vida para a gente continuar crendo, continuar vivendo de uma forma a produzir o fruto do Espírito. Paulo diz em Efésios 2, de 4 a 6, que Deus é rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nossa união com Cristo nos traz vida. Gente, essa é uma doutrina muito especial para o crente. E a gente costuma ignorá-la. Essa união vivificante em Cristo. Essa união, ela é explicada de forma mais clara para nós, por exemplo, quando Jesus diz que nós somos os ramos e Ele é a videira. Os ramos dependem da videira, os ramos recebem da videira vida, saúde. E é isso que significa estar em Cristo. Então, quando a gente lê a Bíblia, como em Colossenses aqui, 1, versículo 2, Colossenses 1, 2, e Paulo fala assim, aos irmãos, aos santos e fiéis em Cristo. Pena que a gente não para pensar, Paulo, o que você quer dizer com crentes e fiéis em Cristo? A gente só pensa no máximo o seguinte, gente que crê em Cristo. Mas o fato de você crer em Cristo é resultado de você estar em Cristo. Ninguém que não esteja em Cristo conseguirá crer em Cristo. Por quê? Porque em Cristo Deus nos amou antes da fundação do mundo. Em Cristo nós temos um substituto e em Cristo nós temos alguém que nos dá vida, nos dá o desejo de querer, nos dá a fé para crer. Se não é em Cristo, nós estamos em Adão. Então, se eu não estou em Cristo, eu estou separado de Cristo. Como Paulo vai dizer em Romanos 9, 3, ele diz, eu preferiria estar separado de Cristo, ou seja, eu preferia ser amaldiçoado, condenado, a ver os meus irmãos de sangue judeus morrerem sem fé. Então, quem não está em Cristo está separado de Deus. Agora, se eu estou em Cristo, fruto da obra de Deus, eu já não estou mais em Adão. Eu estou em Cristo por uma união que é fruto do amor de Deus de uma forma vivificante, representativa. Então deixa eu te dar 3 implicações dessa doutrina para você ver o quanto ela é especial. Primeiro, se Deus me amou em Cristo antes da fundação do mundo, se Deus escolheu me amar em Cristo antes mesmo de eu nascer, se Deus me amou em Cristo antes mesmo de eu ter feito qualquer coisa boa ou má, como Paulo diz que foi em Romanos 9, 11. Ser amado por Deus, gente, escuta bem o que eu vou te dizer, não depende de quem você é. Ser amado por Deus não depende de quem você é. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vão nos amar ou não, dependendo de quem somos ou fazemos. Com Deus é diferente. Porque Deus nos amou em Cristo antes da fundação do mundo, tendo ainda nenhum de nós nascido, nem feito o bem, nem o mal. Isso significa que não tem como Deus nos amar mais do que Ele já nos ama. E também Deus não pode nos amar menos do que nos ama.
Sabe qual é o resultado prático disso? Quando eu descubro, quando eu entendo que Deus me amou antes de eu nascer, antes de eu existir, antes de eu ter feito bem ou mal, quando Deus me amou lá na eternidade, isso tira de mim um peso. O peso de querer ser quem eu jamais conseguirei ser, para ser amado pelos outros. Como eu tenho visto pessoas querendo ser quem elas não são, para poderem receber amor. Como eu tenho visto pessoas vivendo ou buscando ser quem elas não conseguem ser, para conseguirem ser amadas. E aí vem a doutrina da união em Cristo, da eleição incondicional de Deus, e diz assim: eu te amei. Não havia nada em você que me agradasse. Você não precisa fazer nada. Não tem como eu te amar mais, e eu não posso te amar menos. Outra coisa, se eu sou justificado diante de Deus porque eu estou em Cristo, se Cristo é a minha justiça, se Cristo viveu a vida perfeita e sem pecado que eu não consigo viver, se Ele viveu no meu lugar, resta-me não querer fazer algo para me justificar. Resta-me apenas crer na obra de Cristo para minha justificação. Eu só tenho que crer que Cristo é o meu substituto perfeito. Isso tira de mim o peso de querer fazer o que eu jamais conseguirei fazer para agradar a Deus. E a última implicação, se em Cristo eu recebo vida, se Cristo é a videira e se eu sou o ramo, então, gente, razão para viver, força para viver, vida para viver, eu devo continuar buscando no meu relacionamento vivificante com Deus em Cristo, na força do Espírito Santo. Se é de Cristo que eu recebo vida, se é de Cristo que eu recebo tudo, isso me liberta de viver buscando encontrar força em mim mesmo, em alguém, em alguma coisa. Cristo é a minha vida. Então a pergunta, afinal, quem de fato eu sou? Se você é alguém que está em Cristo, você é amado por Deus Pai, justificado por Deus Filho, e vivificado por Deus Espírito Santo. Afinal, quem de fato eu sou? Eu sou alguém que está em Cristo. Não depende do que eu faça, não depende de quem eu seja. Deus me confere amor, Deus me torna justo, Deus me dá vida e força para viver. Gente, se isso não é relevante nos dias em que a gente vive, eu não sei o que mais seria. Mas Paulo continua em Colossenses 1, verso 2. Afinal, quem de fato eu sou? Paulo diz, eu sou santo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Santo é uma das palavras mais mal compreendidas no vocabulário cristão. Num determinado momento da história, as pessoas passaram a chamar os primeiros apóstolos de santos, o que retirou todo o significado puro dessa palavra no Novo Testamento. É por isso que hoje a gente escuta pessoas dizerem São Paulo, São Pedro, Santo André, etc. Na tradição católica romana, pessoas que alcançaram realizações incomuns, às vezes elas são canonizadas e passam a ser chamadas de santos. Entre os cristãos protestantes, infelizmente, geralmente a gente pensa em santo como uma pessoa excepcionalmente devota, consagrada, santificada, acima da média dos demais mortais. Aí a gente diz, fulano é um santo. Só que a verdade é que todo crente é santo. Por esse motivo, as saudações de Paulo nas suas cartas normalmente incluem algo como a gente lê aqui em Colossenses, aos santos em Colossos. Gente,
Isso era tão sério para Paulo que até mesmo quando ele escreve aos Coríntios, e olha que aquela igreja de Corinto era uma igreja problemática, imatura, carnal, imoral. Até os Coríntios ele diz assim, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que Deus santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser um povo santo. O que a gente aprende com Paulo é que santidade, ouça bem, santidade não é uma aquisição espiritual. Santidade não é um reconhecimento de aquisição espiritual. Alguém fez tanto e é tão santo e tão diferente que merece ser chamado de santo. Não, não é isso. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente aprende que santidade é um estado. É uma condição a qual o próprio Deus nos leva. Todos os cristãos são santos, porque como Paulo diz em 1 Coríntios 1, 2, Deus mesmo é quem os santifica. O que significa então ser santo? O pano de fundo dessa palavra, santo, vem do Antigo Testamento. É uma terminologia que a gente encontra, por exemplo, em Êxodo 19, 6, que diz assim: serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Note que o foco de Moisés, quando ele escreve isso, é mais na separação do que na santidade. Embora toda separação por parte de Deus produz na vida daqueles que ele separa, santidade. Mas o que está sendo destacado tem mais a ver com a posição de alguém que foi separado por Deus do que o estado de pureza de alguém. Pedro entendeu isso. Pedro, mais tarde, lá no Novo Testamento, ele pegou essa terminologia do Antigo Testamento e aplicou à realidade dos cristãos. E aí ele explicou para nós o que é ser santo. Abre em 1 Pedro, deixa eu te mostrar o que é ser santo. 1 de Pedro 2, de 9 a 10, Pedro diz assim, vocês, porém, são povo escolhido, amado antes da fundação do mundo. É isso que significa ser escolhido. Lembra que nós falamos disso? Estar em Cristo. É ser amado por Deus antes da fundação do mundo, ter sido escolhido antes da fundação do mundo. Então vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa. O que significa uma nação santa? É uma nação onde só tem gente pura, só tem santinho? Não, significa o que vem a seguir. Nação santa significa propriedade exclusiva de Deus. Então santo é quando Deus pega você e separa você dos demais e diz, você é só meu. Isso é ser santo. Não significa dizer necessariamente que você é purinho, santinho. Agora, quando Deus separa a mim e você e diz, vocês são propriedade exclusiva minha, o que vai acontecer progressivamente na nossa vida é que a gente vai sendo santificado. Porque a partir do momento que Deus me separa de tudo e de todos como propriedade só dele, Ele vai cuidar de mim, vai me transformar. E aí Pedro diz, sabe por que Deus separou vocês? Sabe por que Deus santificou vocês? Sabe por que Deus tornou vocês propriedade exclusiva de Deus? Olha o que ele diz, aí ele completa. Para vocês poderem proclamar às pessoas como é admirável aquele que santificou vocês, chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. O que significa ser santo? 1 de Pedro 2,9, santo é aquele que Deus separa para ele e diz, é propriedade exclusivamente minha, com o objetivo de mostrar, de proclamar, quão admirável é o Deus que nos salva das trevas e nos coloca na maravilhosa luz de Cristo. Ô povo santo,
É isso que significa ser santo. Ser santo significa que eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não pertenço mais aos meus sonhos e planos, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu fui comprado pelo preço do sangue de Cristo, eu fui declarado santo por Deus, separado para Deus, com o objetivo de mostrar, de proclamar ao mundo como é admirável aquele Deus que nos salva. Quem eu sou? Eu sou o santo de Deus. Aquele separado por Deus, para mostrar a glória de Deus às pessoas, revelar a elas o quanto Deus é admirável. Gente, santo é alguém em posição privilegiada, que vive separada por Deus para contemplar, receber e repartir graça e glória. Oh, quantas implicações nisso! Quem eu sou de fato? Se eu estou em Cristo, eu sou santo. Terceiro, sou membro da família cristã. Afinal, quem de fato eu sou? Sou membro da família cristã. Olha o que Paulo diz, Colossenses 1:2. Paulo diz: aos santos e fiéis irmãos. Fiéis irmãos. Fiéis irmãos é sinônimo de igreja. E Paulo chama eles de fiéis irmãos, como que dizendo, irmãos de fé. Irmãos por terem a mesma fé, irmãos por terem a mesma fé no mesmo Cristo. É isso que Paulo está dizendo, é isso que define uma igreja. Fiéis irmãos ou irmãos de fé. Então estar em Cristo é estar na família de Cristo. E esse, gente, é um tema tão importante, porque muitos cristãos hoje veem seu cristianismo simplesmente como uma relação pessoal entre ele e Deus. Muita gente acha que ser crente basta você dizer, eu creio em Cristo, e a minha relação, eu e Deus, em Cristo, no poder do Espírito, basta. Só que não é assim no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, esse meu relacionamento primordial com Deus implica em relacionamentos pessoais secundários. Os relacionamentos que Cristo estabeleceu entre nós e o corpo, a igreja, ou seja, Deus quer nos colocar na igreja, no meio de fiéis irmãos, e fiéis irmãos que vão sim, muitas vezes, pisar nos nossos calos. Então, o que é um cristão? Um cristão é alguém que, em primeiro lugar, acima de tudo, foi perdoado pelo seu pecado, foi reconciliado com Deus Pai por meio de Jesus Cristo. O Espírito o levou ao arrependimento, o selou para a salvação. Mas em segundo lugar, o cristão é alguém que, por ter sido reconciliado com Deus, também foi reconciliado no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que Paulo escreve aos fiéis irmãos em Cristo, ou seja, a igreja de Cristo em Colossos. Não existe, desculpe, no Novo Testamento essa de que sua vida espiritual é só você e Jesus. É você e Jesus no contexto dos fiéis irmãos em Cristo. Quando Paulo, na primeira carta aos Efésios, ele descreve a grande salvação que Deus nos deu em Jesus, e isso ele faz do capítulo 1 ao 3, na segunda parte, do capítulo 4 ao 6, Paulo vai falar das implicações dessa salvação em Cristo nos nossos relacionamentos pessoais, na igreja. Então, quando alguém se torna crente, ela não se une a uma igreja local porque é algo convencionado pelos homens. A união do cristão com Cristo faz dele alguém unido ao corpo de Cristo. E a expressão do corpo de Cristo nesta terra é através das igrejas locais. Quem aqui gostaria de ter sido membro da igreja de Corinto, por exemplo?
E Paulo escreve e tenta corrigir todos os problemas daquela igreja. Por quê? Porque eu sou alguém que foi salvo em Jesus, estou em Cristo, separado por Deus, santo e que vive na comunhão dos fiéis irmãos em Cristo, que é a igreja. Repense a sua espiritualidade, se na sua espiritualidade a igreja local não tem um papel determinante. E a última coisa: eu sou estrangeiro e peregrino neste mundo. Paulo diz assim: quem eu sou? Eu sou estrangeiro e peregrino. Ele escreve, Colossenses 1:2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Tem uma coisa nesse texto que me chama a atenção. Paulo diz que esses crentes ao mesmo tempo estão em Cristo e em Colossos. Você viu isso? Em Cristo, em Colossos. Eles são simultaneamente cidadãos de dois reinos. Eles vivem ao mesmo tempo em Cristo e naquela pequenina antiga cidade chamada Colossos. Agora note que a ênfase na geografia terrestre e na espiritualidade desses primeiros cristãos, diz assim, eles vivem em Colosso, mas estão em Cristo. O que é isso? Isso é tão importante para nós. Pedro está dizendo, eles viviam em Colosso, mas estavam também em Cristo. Ou seja, tudo que eles faziam, aonde quer que eles fossem, aonde quer que eles iam para morar, Colossos, Éfeso, qualquer lugar, quem eles eram espiritualmente em Cristo não mudava de acordo com a localidade. Vivendo sim em Colossos, mas estando em Cristo. Vivendo sim em Goiânia, mas estando em Cristo. Vivendo sim no Brasil, mas estando em Cristo. A geografia não muda quem nós somos em Cristo. A circunstância, o contexto não nos muda enquanto pessoas em Cristo. Agora, quem nós somos em Cristo tem que mudar a realidade do lugar onde nós estamos vivendo. Colosso não tem poder para me mudar, mas eu recebi de Deus poder para transformar Colossos. Então o cristão, ele não está em Cristo apenas quando ele está na igreja, quando ele está de joelhos orando, ou em algum grupo pequeno de compartilhamento cristão, e aí ele volta ao normal quando ele deixa essa atmosfera mais sagrada. Não, nós estamos em Cristo, mesmo quando estamos em Colossos, ou em qualquer lugar. Muito embora eu sei, a sensação dessa realidade de se estar em Cristo, parece que ela vai diminuindo à medida em que a gente mais se envolve com as coisas em Colossos. É ou não é? Parece que quanto mais a gente envolve com as coisas em Colossos, mais a nossa realidade de estar em Cristo fica distante, né? Mas não muda, porque o cristão está sempre em Cristo. A geografia terrena, a física das coisas não afeta a nossa identidade espiritual. Mas a nossa dimensão espiritual, o fato de estar em Cristo, tem que afetar nossa moradia em Colossos, em Goiânia. O local onde vivemos, onde trabalhamos, onde divertimos. Porque nós crentes fomos chamados para impactar Colossos ou qualquer outro lugar. Olha Pedro, o que ele diz. 1 Pedro 1, 1 Pedro 2, a partir do verso 10. A gente leu o verso 9 agora há pouco. Mas no verso 10, Pedro diz, antes vocês não tinham identidade como povo de Deus. Vocês não tinham identidade nenhuma, como agora são povo de Deus, agora estão em Cristo. Antes não haviam recebido misericórdia, agora em Cristo receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo, que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Gente, afinal, quem de fato eu sou?
Nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Nós somos chamados para transformar com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui eu concluo. Esta é uma das perguntas que as pessoas mais fazem hoje, direta ou indiretamente. Quem de fato eu sou? E deixa eu te dizer, concluindo. Você não é suas experiências positivas ou negativas na vida. Experiências que às vezes gritam dentro da gente, através das nossas emoções. Aí você é tentado a dizer, eu sou um fracasso, tudo que eu tento eu não consigo. Você não é suas experiências. Você também não é mais ou menos, melhor ou pior, por causa do que você conquista ou deixa de conquistar na vida. Você não é definido pelos cargos que ocupa, pelas posições profissionais ou por não tê-las. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que o cristão, pela graça e por meio da fé, está em Cristo. Foi amado antes da fundação do mundo, não precisa fazer nada para ser amado, já é amado. Não precisa fazer nada para se justificar, Cristo o justifica. Não precisa fazer nada para merecer, Cristo é a justiça. Estamos em Cristo, somos santos, alguém que foi separado, que foi consagrado para declarar a glória de Deus através das palavras e das posturas. Nós somos membros da família cristã, somos estrangeiros e peregrinos neste mundo, com todas as implicações de se ser estrangeiro. Um estrangeiro sempre vai sofrer, mas estamos em Cristo. Então eu concluo, parafraseando Paulo, sobre quem eu sou, e eu convido você a fazer o mesmo. Eu, Leandro, santo e fiel irmão em Cristo, que está em Goiânia. Coloque seu nome nisso. Eu, fulano ou fulana, santo ou santa, e fiel irmão ou irmã em Cristo, que está em Goiânia. Eis aqui quem nós somos. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender quem somos de fato em Cristo. O que temos em Cristo. O que cabe a nós enquanto santos. Ó Deus, mostra-nos o valor de vivermos na comunhão dos fiéis irmãos em Cristo. E as implicações de estarmos em Cristo, vivendo em Goiânia. Ó Deus, a Tua palavra é tão profunda, tão rica. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você com graça e paz.